Romanos capítulo 16, no versículo 3 e versículo 5, assim diz a palavra do Senhor: Saudem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém? O apóstolo Paulo envia uma saudação a um casal, Áquila e Priscila, que moravam na cidade de Roma, uma cidade muito perigosa, uma cidade muito oprimida, uma cidade que era sede do governo romano, onde lá estava o imperador, e ali naquela época já existia um decreto de perseguição aos cristãos. E um casal de cristãos lá estava justamente na toca, no covil, em uma cidade violenta e assassina de cristãos. Lá estava esse casal corajoso, vivendo o chamado, vivendo o propósito e funcionando naquela cidade como igreja, sem medo e sem temor da perseguição, crendo que diante do inimigo a ordem é: pregue a palavra, pregue a palavra. E esse casal muito ajudou o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que eles enfrentaram perigos de morte por causa da vida dele. E certamente enfrentaram. Não sabemos se eles tinham filhos, acredito que ao menos um, provavelmente eles tinham. Mas o diferencial naquele homem, naquela mulher, e talvez no seu filho ou na sua filha, é que era uma família de servos de Deus. É que era uma família destemida na presença do Senhor, para pregar a palavra do Senhor. Mas no versículo seguinte, o apóstolo Paulo traz uma informação que é aonde eu quero chegar. No versículo 5, o apóstolo Paulo continua a saudação a Priscila e Áquila da seguinte forma: saudem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Que maravilha! Existia uma igreja dentro da casa daquele casal. Meus irmãos, nos primórdios do Evangelho não existia templos. Nos primórdios do Evangelho, Atos dos Apóstolos deixa isso bem claro, não existia. A igreja não tinha um endereço, a igreja não tinha um CEP, a igreja não tinha 4 paredes em determinado lugar, com dias e horários de cultos pré-determinados. Em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva se reunia de casa em casa. E era na casa de Priscila e Áquila, na cidade de Roma, que a igreja se reunia. Só depois de algum tempo, só depois de algumas décadas, foi que o imperador romano, e eu acredito foi uma estratégia de Satanás, porque eu estudei a história, não foi uma conversão sincera. Esse imperador romano decidiu se aliar aos cristãos porque ele precisava de apoio. E a partir daquele imperador romano, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. E foi a partir dali que a igreja saiu de dentro das casas e foi parar dentro dos templos. E olha só que interessante, dentro dos templos pagãos que existiam em Roma. Os antigos templos pagãos que eram consagrados a demônios, depois desse decreto, depois que o cristianismo se tornou religião oficial de Roma, esses templos foram ocupados pela igreja, a mando desse imperador. Parece coisa boa. Eu acredito que muitos cristãos naquela época ficaram maravilhados. Que maravilha, é Deus que está tocando no coração desse homem. Mas isso, meus irmãos, acabou causando uma tragédia. A igreja deixou de existir dentro dos lares. A igreja deixou de existir dentro das 4 paredes. E ano após ano, década após década, século após século, chegando até onde nós estamos hoje, isso se tornou uma realidade. Não está mais existindo igreja dentro do lar de muito cristão. Não está mais havendo uma igreja dentro da casa de muito servo e de muita serva de Deus. Tudo está tendo dentro das nossas casas, mas uma igreja, temos que reconhecer, não está mais havendo. Porque caímos no comodismo de que, nós temos uma igreja, eu congrego na Nova Jerusalém, eu vou lá buscar a presença de Deus, eu vou lá adorar o Senhor, eu vou lá louvar o Senhor, eu vou lá receber uma oração. É importante termos um lugar, é importante termos um endereço. E tudo bem, no século que vivemos, eu posso até dizer, é essencial que a igreja assim tenha um endereço, tenha um local para se reunir.
Mas, meus irmãos, quando a perseguição começar, e acredite, haverá uma perseguição contra os cristãos, o primeiro ataque vai ser contra os endereços onde as igrejas estão localizadas. E quando a igreja não mais existir nesse lugar, quando a igreja Nova Jerusalém não puder mais funcionar aqui, haverá uma igreja dentro da sua casa? Haverá uma igreja dentro da sua e da minha casa? Poderemos nos reunir na sua casa? Ou ficaremos com medo? Ou ficaremos temerosos? Priscila e Áquila não viviam esse medo, não tiveram esse medo. Eles viviam em um período de grande perseguição. Mas a igreja, meus irmãos, a igreja precisa voltar para a origem de onde ela começou, dentro dos lares. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para que essas portas sejam fechadas, não, vai continuar. Porque a congregação, a reunião aqui do povo de Deus, as igrejas aqui reunidas, formam o corpo de Cristo. O endereço vai continuar, o CEP vai continuar, continuaremos a nos reunir aqui nesse lugar. Mas de nada adianta estarmos aqui como igreja, terça, sexta e domingo, meus irmãos, se dentro da nossa casa, no decorrer da semana, uma igreja não estiver ali estabelecida. Certa vez Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vocês acham que Jesus estava falando a respeito desse ponto? Não. Jesus estava falando a respeito do povo de Deus. Porque certa vez ele disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele está presente. E igreja é isso. Igreja é todo lugar onde pessoas se reúnem para adorá-lo e para buscá-lo. Ali ele está presente. Eu tenho certeza que não há ninguém aqui que more sozinho. Eu tenho certeza que na casa de cada um aqui tem no mínimo 2 pessoas. Mesmo que aquela outra pessoa não seja cristã, tem 2 pessoas ali dentro daquela casa. Se você fechar os seus olhos e em nome de Jesus começar a adorar o Senhor, a presença de Deus ali se manifesta e a sua casa se torna uma igreja. Sabe por que muitas vezes Satanás prevalece contra a nossa casa? Porque Satanás olha para a nossa casa e enxerga tudo, menos uma igreja. Satanás olha para a nossa casa, enxerga tudo, televisão colorida, eletrodoméstico, tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Satanás enxerga tudo, só não enxerga uma igreja. E ele avança. Ele posiciona portas ao redor da nossa casa, portas ao redor da nossa família. Não seria esse o motivo de muitos cristãos estarem passando guerras e mais guerras, vindos de Satanás de forma avassaladora? Porque, meus irmãos, não há nenhum problema em sermos atacados por Satanás. É o que Satanás faz. Satanás vive isso. Satanás ele tem ódio. Então não há nenhum problema em Satanás nos atacar. O problema é quando ele consegue sucesso no ataque. O problema é quando ele consegue atingir o alvo, porque isso significa que ele não encontrou um escudo, ele não encontrou uma barreira, ele não encontrou uma resistência. Que ele ataca sim, mas esse ataque explodir dentro da nossa casa, explodir dentro da nossa família, acredite, meus irmãos, algo está abrindo uma brecha para esse ataque. E a principal brecha, a principal abertura que Satanás tem encontrado é esta: é olhar para a nossa casa e não enxergar uma igreja, porque é a igreja que afasta as portas do inferno, é a igreja que faz recuar o exército de Satanás, é a igreja que faz cair por terra todas as ameaças do maligno. A igreja Nova Jerusalém, não somente a igreja que há dentro da sua casa. Ah, pastor, mas a igreja, como pode existir uma igreja dentro da minha casa? Porque olha só como está sendo esse culto de domingo aqui hoje, pastor. O senhor abriu com oração, a irmã dirigiu um culto, os irmãos cantaram, louvaram, o ciclo de oração cantou, o senhor agora está pregando. Pastor, como eu posso fazer com que isso vá para dentro da minha casa? É para me convidar o senhor e os irmãos irem para casa, lá para casa fazer oração? Nananina, não. É você, dentro da sua casa, orar, adorar, glorificar, exaltar, abrir a sua Bíblia e proclamar a palavra de Deus dentro da sua casa. E ali, meus irmãos, uma igreja se manifesta.
ali as portas do inferno começam a recuar. Meus irmãos, isso é muito importante, isso é muito necessário. Precisamos entender que a nossa casa é alvo de Satanás, a sua família é alvo de Satanás, a minha família é alvo de Satanás. Não menospreze a palavra de Deus. A palavra de Deus não faz questão de esconder Satanás de nós. A Bíblia diz que Satanás ele foi atirado a essa terra e ele está furioso porque ele sabe que pouco tempo resta a ele. E pode ter certeza, ele quer atacar e destruir famílias e mais famílias. Por isso, em nome de Jesus, eu imploro, não dependam somente dos cultos que nós realizamos aqui 3 vezes por semana. Até porque os nossos cultos duram em média 2 horas. Você passa mais tempo na sua casa do que na igreja. Você passa mais tempo dentro das 4 paredes do seu lar do que aqui. É dentro da nossa casa que nós temos que guerrear mais, é dentro da nossa casa que nós temos que proclamar a palavra mais, é dentro da nossa casa que nós temos que louvar, glorificar e exaltar. Graças a Deus, poucas são as pessoas que recusam a oportunidade de vir aqui à frente. E aqueles que recusam, é em paz. Ninguém é obrigado a aceitar a oportunidade. A Léa, por exemplo, não aceitou porque estava dando de mamar. Mas do que adianta aproveitar a oportunidade aqui e não aproveitar a oportunidade dentro da casa de vocês? Do que adianta pegar o microfone aqui, ler um versículo, cantar, orar, enfim, e as 4 paredes da sua casa não serem testemunhas de que você é um servo ou uma serva de Deus? Temos cantado dentro da nossa casa, temos adorado dentro da nossa casa, a palavra de Deus está sendo ecoada dentro da nossa casa. Isso é sério, meus irmãos, isso é sério. Eu não sei se vocês já perceberam, mas Jesus Cristo gosta de estar dentro da casa das pessoas. O primeiro milagre que Jesus operou foi justamente dentro de uma casa, onde estava acontecendo um casamento. Pouco tempo depois, dentro de outra casa, a sogra de Pedro. Pouco tempo depois, dentro de uma casa onde ele estava, descendo um paralítico pelo telhado. A maioria dos milagres de Jesus foi dentro da casa. E a gente acha que Jesus está aqui, ó. A gente acha que quando baixo essas portas, Jesus fica aqui. Fica não. Ele quer estar dentro da nossa casa, ele quer manifestar a glória e a presença dele dentro do nosso lar. Ah, pastor, o senhor não conhece a minha casa, o senhor não conhece meu esposo. Eu acredito que eu conheço a família e a casa de cada um aqui. Seja qual for a luta, seja qual for a opressão, é justamente ali que Jesus quer estar, meus irmãos. Convide Jesus. Convide Jesus para estar dentro da sua casa. Mas convide e não deixe ele lá no cantinho, não. Convide e não deixe ele lá recanteado, não. Tenha relacionamento com ele. Ore, adore. Faça da sua casa um lugar de adoração, por mais que seja só você, crente ali dentro daquela casa. Por mais que o seu esposo, por mais que os seus irmãos, por mais que a sua família não adore o Senhor, que seja só você. Ah, pastor, mas o senhor acabou de dizer que Jesus Cristo disse: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estará presente. Lá na minha casa é só eu. Então Jesus não vai lá não, pastor. Vai sim. Sabe por quê? O Espírito Santo habita em você. Então é você mais o Espírito Santo, forma quanto? Forma 2. Ali Jesus se manifesta. Mas é preciso aplicar isso. É preciso viver isso, meus irmãos. É preciso declarar que a nossa casa pertence ao Senhor Jesus, que a nossa família está coberta pelo sangue do Cordeiro. Não pense que culto é vitamina. Ah, eu vou no culto de domingo, vou ficar vitaminado da presença de Deus e eu estou seguro a semana inteira. Acredite nisso para você ver. É dia após dia. Certa vez o apóstolo Paulo disse que somos entregues à morte dia após dia. O apóstolo Paulo também disse, Jesus disse que cada dia traz o seu mal. Nós estamos cercados por todos os lados, meus irmãos, mas há em nós algo que é maior do que toda essa opressão, que é a presença de Jesus. Mas essa presença não pode ficar somente enclausurada dentro do nosso coração. Nosso coração não é um cofre, é um templo do Espírito Santo. E precisamos fluir, emanar através do nosso coração louvor e adoração ao Senhor dentro da nossa casa.
E preste bem atenção. Se Jesus não for adorado e glorificado dentro da nossa casa, outra coisa vai ser. Se Jesus não for buscado dentro da nossa casa, outra coisa vai ser buscada. Se não nos rendermos dentro da nossa casa ao Senhor Jesus, iremos nos render a outra coisa. E pode ter certeza, só coisa ruim, só coisa má, só coisa maligna. Que assim não seja a nossa casa. Seja qual for a realidade da sua família, pode ter certeza, se levante em fé e comece a clamar, comece a adorar, e certamente você verá as portas do inferno recuarem para longe da sua casa. Não permita que outra coisa ocupe o lugar de Jesus dentro da sua casa. Não é condenando ninguém, mas é chamando a atenção. Eu tenho certeza que a maioria de nós que aqui estamos, se um dia for cronometrado, acredite, meus irmãos, em média, cada um de nós aqui passamos 2 ou 3 horas por dia só mexendo no celular. Pode ter certeza. Em média, a maioria de nós aqui passamos 2 ou 3 horas. Eu não estou falando seguida não, tá bom? Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Por que não diante de Jesus? Por que não diante da presença de Deus? Por que não aos pés do Criador, dentro da nossa casa? Ah, meus irmãos, precisamos proteger a nossa família. Precisamos guardar o nosso lar. Precisamos abrir a nossa boca para declarar que Jesus Cristo reina e vive dentro da nossa casa. Para que dessa forma, quando nós viermos para a igreja, que a gente venha não para buscar a presença do Senhor, mas que a gente venha porque nós já temos a presença do Senhor. Sabe quem tem que vir para a igreja para buscar a presença do Senhor? Os ímpios. Aqueles que ainda não conhecem Jesus são estes. Nós não temos que vir para a igreja para buscar a presença do Senhor. Nós já temos que vir cheio da presença dEle, porque dentro da nossa casa Ele é adorado, Ele é exaltado. Nós temos que vir para a comunhão, para a congregação, para estar lado a lado com os irmãos, nos alegrando na presença de Deus. Mas nada de vir para a igreja sedento e faminto, porque se você vir para a igreja sedento e faminto da presença de Deus, significa que você está passando fome dentro da sua casa, você não está se alimentando da presença de Deus dentro da sua casa. Aí vem, durante 2 horas se alimenta, mas o maná de hoje não serve para amanhã não. O que você está recebendo hoje aqui na igreja, a alegria, a comunhão, as dádivas do amor de Deus, essa palavra serve só para hoje. Não serve mais para amanhã não. Cada dia é um derramar, cada dia é um prostrar, cada dia é uma nova oração diante do trono de Deus. Vamos fazer da nossa casa uma igreja. Vamos entronizar uma igreja dentro da nossa casa, meus irmãos, porque é somente assim que veremos as portas do inferno recuar. Mas o contrário também é verdadeiro. Se Satanás olhar para dentro da nossa casa e encontrar ela vazia, pode até estar ornamentada, pode até estar decorada, mas vazia da presença de Deus, com fúria e muita destruição, ele avançará. E de nada vai adiantar a sua Bíblia aberta em cima da televisão, de nada vai adiantar os quadros com versículo bíblico, de nada vai adiantar o copo de água ungida, de nada vai adiantar eu congrego na Nova Jerusalém, se Satanás não encontrar dentro da sua casa louvores, adoração, oração, a presença de Jesus sendo exaltada, ele partirá para cima de você e irá te peneirar como trigo. E a ausência de Jesus sempre deixa um vazio. Cuidado com o vazio de Jesus dentro da sua casa. Todo vazio, meus irmãos, é preenchido. Satanás é especialista em preencher vazios. Cuidado com o vazio de Deus dentro da sua casa, porque Satanás sempre preenche aquele vazio com algo maligno, com um vômito. Deuteronômio 7, versículo 28, se não me falha a memória, eu sempre gosto de citar esse versículo. Não coloque nada amaldiçoado dentro da tua casa, para que você não se torne maldição semelhantemente a ela. Saiu. Enquanto a maldição tentando dentro da nossa casa. Não, pastor, não tentando maldição dentro da minha casa, não. Toda comida que entra na minha casa eu oro, eu consagro ao Senhor. Toda roupa nova eu consagro ao Senhor.
não entra nenhuma comida consagrada aos demônios dentro da minha casa. E pela janela da televisão e pela janela do celular, o que está entrando dentro da sua casa? Coisa maldita, coisa amaldiçoada. Igualmente a sua casa se tornará maldição e amaldiçoada. Que somente Jesus, meus irmãos, que somente Jesus venha estar habitando ricamente dentro da nossa casa, para que da mesma forma que o apóstolo Paulo saudou esse casal, a gente possa saudar uns aos outros. Eu salvo a igreja que se reúne na casa da irmã Jaqueline. Eu salvo a igreja que se reúne na casa da Rosária. Olha que saudação bonita. Podemos ter uma igreja dentro da nossa casa. Podemos ter uma igreja estabelecida dentro da nossa casa. E igreja é tudo isso que nós testemunhamos aqui. É louvor, é adoração, é palavra de Deus. E pode ter certeza, tudo isso você pode fazer dentro da sua casa. Tudo isso você pode manifestar dentro do seu próprio lar. Porque Deus te deu fôlego de vida, Deus te deu um coração que pulsa pela presença dele. Ah, pastor, mas eu não sei ler, mas eu tenho certeza que sabe usar o celular. Coloca lá a Bíblia falada, coloca a Bíblia para ser proclamada através do celular. Eu tenho certeza que você sabe. Não existe desculpas para sermos devastados pelo diabo ao começar de dentro da nossa casa. Jesus Cristo prometeu a presença dele todos os dias na minha vida e na sua vida. Precisamos aproveitar essa promessa e declarar que Jesus Cristo sim vive e reina em nossas vidas, a começar de dentro da nossa casa. Amém? Essa é a palavra que eu tinha que compartilhar aos irmãos, e eu creio que é uma palavra para corrigir, para exortar, a começar do pastor que está aqui na frente. A minha casa precisa ser uma igreja. A casa de cada um de vocês aqui, famílias aqui reunidas, vocês precisam estabelecer uma igreja dentro da casa de vocês. Não espere o pastor visitar, não. O pastor Nildo falou ontem na reunião que toda segunda-feira vai nos visitar. Que bênção, que maravilha. Não espere isso, não. Que eu visite a sua casa e já encontre ali uma igreja. Que eu visite a sua casa e já encontre ali um altar consagrado ao Senhor. Amém? Aleluia. Vamos em pé.